Olá, quarto ano! Vamos começar a aula? Pegue o seu material e bora começar! Sem demora, hein? Oi, tudo bem? Como foi o final de semana? Foi tranquilo? Deu para descansar um pouquinho, porque agora a gente começa a nossa semana, ok? Vamos começar a semana com a atividade de português. Então, bora aprender! Bom, o nosso conteúdo que nós vamos dar início é um conteúdo que provavelmente alguns já ouviram falar e já até sabem. É sobre verbos. O que será verbos? Bom, sabe? Não sabe? Quem sabe vai relembrar, quem não sabe vai aprender. Bora com a tia Dayana. Bom, os verbos, eles podem indicar ação, estado, processo ou fenômeno da natureza. Quando eu falo cair, a gente pensa o quê? Numa ação, num movimento de cair. É um verbo. Se eu falo estar, tia Dayana está com dor de cabeça. Essa palavra de estar é o estado que eu estou. Então, também é um verbo. E chover, né? Ontem choveu. A palavra choveu, que vem do chover, é um fenômeno da natureza, é um verbo. E nós vamos entender melhor agora com o slide. Então, lápis, caderno e bora prestar atenção e depois copiar a matéria. Verbos. Prestem atenção nesse textinho. Enquanto lá fora chove e venta, o homem entra em casa e pergunta: quem pegou meu guarda-chuva? A mulher responde: Carlos levou seu guarda-chuva, porque o dele está quebrado. As palavras destacadas são verbos. Entra, pergunta, pegou, responde e levou indicam o que os seres estão fazendo, ação. Está indica estado. Venta e chove indicam fenômeno da natureza. Então, deu para compreender, melhor. As palavras entra, quando você pensa na palavra entra, você pensa em quê? No movimento de uma pessoa entrando. Então, verbo. Pergunta, o movimento da pessoa perguntar. Não, né? Então, verbo. Pegou, movimento, verbo. Responde, também o movimento, né? Então, pegou o guarda-chuva, movimento. Levou, também você vê a pessoa, pensa o quê? Uma pessoa se movimentando, levando, o guarda-chuva. Então, também movimento, também ação, também verbo. Está quebrado, é o estado que se encontra o guarda-chuva, verbo. Venta e chove, fenômeno da natureza, são coisas que a natureza produz, o vento e a chuva, também verbo. Anote aí, verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Entenderam? Os verbos estão distribuídos em 3 grupos. Primeira conjugação, verbos terminados em ar, cantar, falar, estudar. Segunda conjugação, verbos terminados em ir, escrever, vender, varrer. E terceira conjugação, verbos terminados em ir, fugir, partir, dormir. Agora vamos para algumas perguntinhas para ver se vocês conseguem diferenciar o verbo quando ele é ação, estado ou fenômeno da natureza, ok? Leia as frases e marque o que elas indicam. Chove muito lá fora. É ação, fenômeno da natureza ou estado? Tic-tac, tic-tac. Fenômeno da natureza. Chove, de chover. Mamãe está alegre. Onde está o verbo aí? Vou dar uma dica, hein? É no está. Isso mesmo, acertou quem disse que é estado. Ventou muito ontem. O verbo aí é ventou. Qual será? Isso aí, fenômeno da natureza. André desenha bem. O verbo aí é desenha. E desenha exprime o quê? Ação, certinho. Ela ficou muito triste. O verbo aí é ficou. E aí, qual que vai ser? Isso aí, acertou quem disse estado.
Mário pescou muitos peixes. O verbo aí é pescou. E pescou é o quê? Isso aí, é uma ação. E aí, como que foi? Conseguiram identificar todos os verbos e tudo que ele está indicando? Se é ação, estado ou fenômeno da natureza? Parabéns! Se não conseguiu acertar todos, não tem problema. A gente vai melhorando e aperfeiçoando os nossos conhecimentos, tá bom? Mas agora vocês podem estar se perguntando assim: Tia, você falou que os verbos terminam em 3 conjugações: ar, ir. Mas lá naquela frasezinha tava assim: André pescou muitos peixes. Não terminou nem ar, nem ir, nem ir. E eu tava procurando terminar em ar, ir. Isso acontece porque os verbos, eles podem estar no passado, no presente e no futuro. Por isso que as terminações, os finaizinhos mudam. Nessa frase, André pescou muitos peixes, ela indica uma ação do pretérito ou passado. Mas nós somos 4º ano, vamos usar a palavra pretérito. Então, já aconteceu, ele já pescou muitos peixes. Se eu falo André pesca muitos peixes, significa que naquele momento, no meu presente, ele está pescando ali muitos peixes. Presente. E se eu digo André pescará muitos peixes, significa que ainda vai acontecer. Então é um futuro. Por isso que os finaizinhos mudam. Então, se está escrito Tia Dayana comeu muitas frutas, significa que foi pretérito, já aconteceu aquilo. Se vem escrito Júlia dorme feliz, dorme, ele tá acontecendo aquele processo de dormir, ok? Aquela ação de dormir. Então, nós vamos entender melhor com a fotozinha que eu vou estar passando para vocês, que é o da apostila. A apostila de vocês vem escrito assim: verbos presente, pretérito, perfeito e futuro. Você já conhece o sentido dos verbos quando estão empregados no presente, no pretérito e no futuro? Primeiro, observe a conjugação de um dos verbos mais utilizados, o verbo ser. E aí nós temos a tabelinha: presente, pretérito perfeito e futuro. Tia, por que pretérito perfeito? Porque existe também o pretérito imperfeito e o mais que perfeito, que nós vamos estudar para frente, ok? Do mesmo jeito que também temos o futuro do presente e o futuro do pretérito, conteúdos mais para frente. Bom, ao lado nós temos os pronomes eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E o verbo ser está sendo conjugado assim: na primeira pessoa, eu, presente, sou, pretérito, fui, futuro, serei. E aí, embaixo, no tu, és, foste, serás. É, foi, será. Somos, fomos, seremos. Sois, fostes, sereis. São, foram, serão. Então, esse é o verbo ser sendo conjugado. Nós vamos aprender a conjugar os verbos também. Mas reparem como que é o verbo quando está no presente, indica aquele momento, indica que está acontecendo. No pretérito perfeito, indica que foi um passado terminado, concluído. Fui, acabou. Foste, acabou. Não te dá uma ideia que foi um passado que não foi terminado, e sim um passado terminado, um passado concluído. E um futuro, serei, né? A gente pensa no que ainda vai acontecer. Bom, vocês viram, não é difícil, né? A gente tem que treinar e se esforçar que a gente rapidinho aprende esse conteúdo. Então agora nós vamos para a nossa apostila fazer os exercícios e daqui a pouquinho a gente corrige na aula do Zoom e tira todas as dúvidas, ok? Grande beijo e até a aula do Zoom!